Ata da 4ª sessão da 87ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, realizada aos 26 dias do mês de janeiro de 2007, no Centro Multiuso São José, na Avenida Beira-Mar, sem número, São José, Santa Catarina. Às 8h30 foi dado início aos trabalhos convencionais sob a liderança do primeiro presidente, Diácono Lincoln Pereira de Araújo, que após oração segue a agenda. Expediente: leitura de atas. Foram lidas as atas da primeira, segunda e terceira sessões e aprovadas na íntegra. B. Comunicações. Pastor Jonas Edson da Silva anuncia o funcionamento da Praça de Alimentação, Praça da Solidariedade, com renda destinada a obras sociais. Pastor Sócrates Oliveira de Souza anuncia a disponibilidade de 50 pastas para inscritos e enfatiza a necessidade de inscrição prévia, que facilitaria muito o planejamento. Diácono Aldo Micoles apela às igrejas batistas para que se adaptem a fim de dar condições de acesso dos deficientes físicos aos seus templos. Entra em pauta o assunto: reforma de estatuto e regimento interno. O primeiro vice-presidente, Diácono Lincoln Pereira de Araújo, introduz o assunto, conclamando o povo de Deus para permitir a ação de Deus nas deliberações a serem tomadas e convida 2 irmãos que orem ao Senhor. Oram o pastor Jairo de Souza Pereira e irmã Geusadete Barros, intercedendo pela continuação dos trabalhos, a fim de que tudo ocorra sob a orientação divina. Pastor Edgar Barreto Antunes manifesta, como batista, sua gratidão a Deus pela maneira como este assunto vem sendo conduzido pela liderança da convenção. É dada a palavra ao presidente, pastor Pascoal Piragini Júnior, para a apresentação da matéria, que destaca de forma sintetizada as principais características da proposta de reforma. A. O que motivou? Situação econômica financeira, distância das decisões, defasagem da informação, diversidade de métodos e controles internos, desperdício com atividades comuns, desperdício com a escala. B. As necessidades: enxugamento da máquina, comando a partir do Conselho Geral, melhor visão dos objetivos, melhor técnica no executivo, maior capacidade no executivo. Letra C. Ganhos: responsabilização, plano unificado, poder de negociação, a proximidade dos estados, capacidade de expansão missionária. Em cada item, o pastor Pascoal Piragini Júnior comenta os desdobramentos que proporcionariam a agilização, contenção de gastos, modernização e dariam condições de governabilidade à Convenção Batista Brasileira. O primeiro vice-presidente enumera os documentos básicos para apreciação da matéria: o livro da convenção, páginas 18 a 59, a errata distribuída ao plenário e a proposta para apreciação da proposta aprovada na primeira sessão. Segue-se período de apreciação da matéria, em que diversos pedidos de esclarecimentos foram dirigidos à mesa. A palavra é concedida ao Dr. Ronaldo Periles dos Santos, relator do GT Reforma do Estatuto. Inicialmente, esclarece sobre o procedimento do GT na análise de todos os encaminhamentos dos mensageiros até às 20 horas do dia 26 de janeiro de 2007. Todos os formulários envolvendo 180 itens do trabalho
foram cuidadosamente analisados e o GT manifesta sua alegria e reconhecimento pelo interesse demonstrado por todos no projeto elaborado. Passou à mesa todos os formulários enviados pelo plenário e que foram devidamente examinados. Como o tempo para a matéria foi esgotado, a mesma foi suspensa. Foi iniciado, então, o culto matinal sob a liderança do pastor Diné René Lota. O culto constituiu-se de cânticos inspirativos, intercalados de comentários devocionais e históricos, embasados em textos bíblicos, seguindo a ordem do culto previamente elaborado. Inspiraram o povo, o grupo Amadeus e Pequenos Mozartes e o coro memorial da Igreja Batista Memorial de Niterói, entoando os hinos Louvai, Expressão de Fé e Digno é o Cordeiro. Preparando o povo para a mensagem, ora a veterana missionária Margarida Gonçalves, intercedendo pelo Brasil, pelas famílias dos pastores, líderes e irmãos em geral. A seguir, o pastor Dr. Fausto Aguiar de Vasconcelos faz uma saudação e expressa gratidão aos batistas brasileiros em nome da Aliança Batista Mundial e apresenta o orador Dr. David Coffey, presidente da Aliança Batista Mundial, que é recebido calorosamente pelos convencionais. O Dr. David Coffey, interpretado pelo pastor Dr. Fausto Aguiar de Vasconcelos, entrega a mensagem que Deus mandou através dele aos batistas brasileiros, subordinada ao tema, celebrando Deus na diversidade cultural. Inicialmente manifesta sua grande alegria em estar participando da 87ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, convenção esta organizada em 1907 e que forneceu, entre outras lideranças, 2 presidentes da Aliança Batista Mundial, pastor Dr. João Filson Sorém e pastor Dr. Nilson do Amaral Fanini. Baseando-se na passagem bíblica em Romanos 15:7, o pregador lembra inicialmente que a Bíblia começa e termina referindo-se a raças. A raça humana no início da criação e a raça redimida louvando ao bendito Cordeiro de Deus no Apocalipse. Assim temos de acolher, dar as boas-vindas a todos os que estão em Cristo Jesus, sejam eles de condição elevada ou estando em escravidão, judeus ou gentios. Todos são aceitos por Cristo. No Brasil observa-se grande diversidade de raças e eu aprecio como os irmãos brasileiros vivem com responsabilidade essa diversidade. Nós celebramos e louvamos a Deus com diferentes formas e maneiras. No Nepal, os fiéis sentam-se no chão, no Paquistão ajoelham-se, em alguns países existem cultos mais curtos e em outros muito longos. Essa diversidade existe e precisamos aprender a conviver com elas, nos cultos e nas liturgias. Cristo disse, acolhei-vos uns aos outros. Deus quer construir templo de pedras vivas em todo o mundo. Deus chamou Abraão para abençoar as nações e enviou Jesus para que todos sejam luzes no mundo. A igreja diversificada precisa ser luz para este mundo multicultural. A luz atrai, a luz do Evangelho também atrai. Precisamos ser uma igreja diversificada, multicultural, resistindo à tentação de ser uma igreja igual, para atingir todas as raças e todas as culturas deste mundo. Amém. Respondendo à voz do Espírito, a irmã Peg Smith Fonseca conclama o povo a continuar crendo em Jesus como a luz do mundo e ora pedindo que o Senhor ajude a cada um manter acesa a sua luz brilhando diante do mundo. A grande congregação, sob o impacto da mensagem proferida, canta com entusiasmo o hino Enquanto Vida Houver. O culto chega ao seu final com a execução do pós-lúdio pelo grupo Amadeus e Pequenos Mozart, apresentando o hino dos ministros batistas do Brasil, Olhando para Cristo.
Pastor Edgar Antunes propõe que o pastor Dr. Fausto Aguiar de Vasconcelos, sua esposa Dione Vasconcelos e o pastor David Coffey, sua esposa Janet Coffey e o irmão Michael Quantic sejam considerados mensageiros de honra a esta Assembleia. O plenário aprova a proposta por unanimidade. As agendas da 5ª a 8ª sessões foram lidas e aprovadas pelo plenário. Após diversas informações, incluindo o testemunho do pastor Saulo Pereira Borges, pelos 28 anos de ministério pastoral. O vice-presidente encerrou a sessão com uma oração às 12h05. Eu, Ábia Saldanha Figueiredo, terceira secretária, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo presidente depois de aprovada. Há alguma emenda para essa ata? Microfone 2, por gentileza. Pois não. Irmão presidente, salvo engano, ouvi 28. São 38 anos de ministério que eu completei no dia 27. Ok, irmão. 38 anos. Com esta emenda, os irmãos que favorecem a aprovação da ata, levante uma de suas mãos, por gentileza. Muito obrigado. Os contrários, com o mesmo sinal. Nesse momento, a nossa irmã secretária, irmã Tânia, vai convocar a comissão escrutinadora para estar aqui a postos junto à mesa. Comissão escrutinadora. Adivaldo Vitor Barros Oliveira, Amapá, relator. Edson Lopes de Medeiros, Acre. Romildo Cavalcante Correia da Silva Júnior, Alagoas. Marlene Lopes Plaster, Centro-América, Mato Grosso. José Ferreira Pires, Pará. Maria Consuelo de Oliveira Leite, Piauí. Claudionor do Nascimento Costa, Piauí, Maranhão. Tobias Pereira da Silva, Rondônia. Edemir Matos de Pinho, Roraima. Pármenas Pereira Coelho, Ceará. Samuel Silva Pequeno, Rio Grande do Norte. Diana Flávia Cavalcante Alves Henrique de Souza, Paraíba. Valdemir Arcanjo, Pernambuco. Jairo de Souza Pereira, Sergipe. Walter Júnior, Fluminense. Edson Luz, Carioca. Joel Ramos da Silva, Maranhão. Valentim Garros, Rio Grande do Sul. Gilson Moroni, Distrito Federal. Almir Bernardes dos Santos, Paraná. Daniel de Souza, Pernambuco. Walter José Piteri, Tocantins. Antenor Bispo, Distrito Federal. Arlindo Marques Pereira Filho, Paraná. Jusceli Julião, Paraná. Então, convoco essa comissão para estar aqui a postos para os trabalhos de eleição da diretoria. Convocação também desta comissão. Comissão de Renovação do Conselho, de Conselhos. Isaías Quirino, Paraná, relator. Dario Francisco de Oliveira, Fluminense. Valdo Fonseca, Carioca. José Evilásio Rezende Ivo, Rio Grande do Norte. Edivar Jimenez, Bahia. Josué Santana, Tocantins. Deise Santos Correia de Oliveira, Pernambuco. Neemias Taylor Renault, Espírito Santo. Eunir Lima, São Paulo. Linaldo Guerra, Paraíba. Nauber Praga Menezes, Pernambuco. Na sala, atrás da bandeira de Israel, imediatamente. Isso. Entra em pauta nesse momento a matéria eleição da diretoria. A presidência quer esclarecer que nós teremos 10 minutos para a indicação de nomes e nós estaremos percorrendo em ordem os microfones que temos no plenário, do número 1 até o número 10. Quando nós começarmos a marcar o tempo, as pessoas deverão estar já a postos atrás desses microfones e nós estaremos dando a condição de palavra
Primeiro microfone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 até novamente 1 e assim sucessivamente até que os 10 minutos do tempo estipulado no nosso regimento para que as indicações sejam feitas se esgotem ou não hajam mais indicações. Nesse momento eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé mais uma vez e nós vamos orar a Deus. E estaremos colocando diante do Senhor esse momento que é tão importante na vida da nossa denominação, quando escolhemos pessoas dentre nós para nos representarem e entendemos que é uma delegação de Deus na vida dessas pessoas, porque é um tempo de serviço. Qualquer pessoa que está na liderança, a semelhança daquilo que Jesus ensinou, tem que ser um servo, e nós estamos aqui para servir e para ser bênção, e aqueles que forem assim eleitos precisam ser estes servos que lideram. Vamos orar a Deus pedindo graça, sabedoria e que Ele mesmo escolha aqueles que estão no seu coração e no seu propósito para nos liderarem e servirem ao Senhor assim. Pai querido, esse é um momento tão importante para nós e eu quero te pedir, Senhor, revela a Tua vontade entre nós. Nós, como batistas, cremos que o Senhor usa o coração de cada um, ministrando pelo Teu Espírito através da Assembleia, de tal maneira, Senhor, que possamos entender e entendamos que o Senhor está aqui conosco falando. Por isso, fala a cada coração, move cada pessoa e que cada um aqui seja instrumento da Tua vontade. Escolhe aqueles que, segundo o Teu coração, devem nos conduzir como líderes servos na direção dos Teus propósitos. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Eu vou pedir então que o irmão secretário comece a marcar o tempo. Microfone 1, não há ninguém. Presidente. Pois não. Somente uma consulta. O nosso Pode estatuto... cortar o tempo, por gentileza. Obrigado, irmão presidente. Nosso estatuto, no capítulo 2... Eu preciso do retorno dos microfones. É impossível presidir se não ouvir. Microfone 2. Nosso estatuto, no capítulo 2, diz da Assembleia, da seção 1, artigo 6º, parágrafo 3º, fala de que cada igreja afiliada à convenção pode inscrever 5 mensageiros por ser igreja e mais um por 50. A minha pergunta é só por uma questão de tranquilizar o meu coração. Como pastor, a gente evita na nossa igreja a questão do fala-se por aí. Eu gostaria só de uma consulta para tranquilizar e trazer paz. Se a secretaria do nosso conselho pode me garantir que nós estamos dentro desse critério de inscrição, de que todas as igrejas aqui estão nesse limite. Como eu disse, fala-se por aí, que igrejas têm mais de 100 inscritos de uma vez, 150. Para tranquilizar o meu coração, eu gostaria que a secretaria do nosso conselho me respondesse. Pois não. Se nós estamos dentro deste parâmetro de limite de inscrições por igreja. Pastor Sócrates, eu gostaria de convocá-lo para responder esse questionamento. Se alguém puder localizar o pastor Sócrates, eu gostaria de convocá-lo a responder esse questionamento feito pelo mensageiro quanto às inscrições. Pastor Sócrates, por gentileza, há uma pergunta feita por um mensageiro quanto à questão das inscrições. Se a secretaria desta Assembleia, é uma secretaria que está fazendo as inscrições, ela tem o controle de que as igrejas estejam cumprindo o artigo 6º do regimento de estarem dentro do limite de representantes, de mensageiros enviados por ela. Microfone da tribuna, por gentileza. Som, microfone da tribuna, por gentileza. Com certeza, irmão presidente, nós inclusive vetamos cartas que vieram com mais
mensageiros orientados pela igreja, mas que superava o número possível de inscrição, e alguns irmãos compreenderam essa questão. Observamos o critério de 5 por ser igreja e 1 para cada grupo de 50. Agora, nós respeitamos a informação do número de membros que a igreja informa que tem. Ok. Está sim esclarecida a pergunta feita pelo mensageiro. Nós vamos entrar em processo de indicação. Eu vou pedir que seja marcado o tempo a partir de agora e estarei chamando as indicações pelo número dos microfones. Microfone 1. Pastor Lúcio Figueira Serra, Primeira Igreja Batista em Aperibé. Eu indico o nome do pastor Vanderlei Batista Marins, do Campo Fluminense. Ok. Microfone 2. Bom presidente, pastor Mecenas, eu gostaria de indicar o nosso ex-secretário da Junta de Missões Nacionais e pastor da Primeira Igreja Batista de Vitória, pastor Oliveira de Araújo. Okay. Microfone 3. Senhor presidente, permita-me uma justificativa para a minha indicação. Para termos atitudes de coerência com o manifesto lançado à nação brasileira pela Convenção Batista Brasileira, nós precisamos ter um presidente que tenha autoridade moral e espiritual para nos representar. Por isso, em nome de Deus e em nome da Assembleia, eu coloco o nome do pastor Francisco Mecenas. Ok. Microfone 4. Lucimere de Santana Oliveira, da Igreja Batista Memorial em São João de Meriti, educadora religiosa. Eu indico o nome do pastor Luiz Madeira, do Campo Fluminense. Ok. Microfone 5. Alô, voltou o som. Pastor Orivaldo Pimentel Lopes Júnior, Natal, Rio Grande do Norte. Eu quero indicar o nome do pastor José Carlos Torres. Ok. Microfone 6. Pastor Paulo Braga Tavares, pastor auxiliar da Igreja Batista Memorial em Niterói. Eu quero indicar nosso ilustríssimo doutor, pastor Nilson do Amaral Fanini. Okay. Microfone 7. Microfone 8. Microfone 9. Microfone 10. Microfone 1. Diácono Lincoln Araújo, Pernambuco. Microfone 2. Meu nome é pastor Osermar Machado Leite, da Igreja do Barro Preto, em Belo Horizonte. Quero indicar o nome do pastor Aloísio Penido Berto. Microfone 3. Sou pastor Regis, pastor da Igreja Batista Central, em Aquidauana, Mato Grosso do Sul. Estou endossando a indicação do pastor Oliveira Araújo. Microfone 4. Microfone 5. Pastor Augusto Lopes da Silva, da Igreja Batista da Liberdade, Tijuca, Rio de Janeiro, apresenta o pastor Heraldo Sena Campos, da Igreja Batista do Catete, Rio de Janeiro. Ok. Microfone 6. Eu indico o pastor João Brito, do Espírito Santo. Microfone 7. Microfone 8. Microfone 9. Microfone 10. Microfone 1. Microfone 2. Pastor João Batista, eu apresento o nome do pastor Eli Fernandes de Oliveira, da Igreja Batista da Liberdade, sul da Grande São Paulo. Aliás, centro. Ok. 3. Jonathan Vieira, eu apresento o nome do pastor Josué Salgado, de Brasília. 4. 5. Meu nome é José Batista de Santana. Eu vim para indicar o nome do pastor Luiz Roberto Silvado, de Curitiba. Ok. 6. Meu nome é Luiz dos Santos, membro da PIB de Irajá. Indico o pastor José Laurindo Filho, da PIB de Niterói. 7. 8. 9. 10. 1. Pastor Adonias, eu indico o nome da irmã Nancy Duzilek. Ok. 2. Pastor Israel Moreira, da Liberdade de São Paulo, reafirmando o pastor Eli Fernandes de Oliveira, Igreja Batista da Liberdade de São Paulo. 3.
Meu nome é Luiz Madeira, eu queria declinar o meu nome. Eu não ouvi, irmão. O retorno do microfone 3, por gentileza. Pastor Luiz Madeira, gostaria de declinar o meu nome e agradecer a irmã por ter me indicado. Pois não, irmão. Microfone 4, 5, 6. Pastor Cosme dos Santos, Congregação Balneário de Carapebus. Indico o nome do pastor Juarez Mendes, da Primeira Igreja Batista em Jardim Camburi, Espírito Santo. Pois não. 7, 8, 9, 10, 1, 2. Joselito da Silva, PIB, São Mateus, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Indico o pastor Ayrton Alexandre Pires, de Santa Catarina. Ok. 3. Pastor Adriano Gomes, Igreja Batista em Vila Mariana, São Paulo. Davi Baeta Mota. Ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Pastor Raimundo Gomes, do Maranhão, Convenção Meio Norte do Brasil. Quero somar na indicação do pastor Nilson do Amaral Fanini. Ok. 3. Eu sou Rosina, aqui de Santa Catarina. Estou indicando o nome do pastor Jonas Edson da Silva. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Pastor Gessé Seriqueira, reafirmando. Pastor Eli Fernandes, Igreja Batista Liberdade, São Paulo. Ok. 3. Alô. Corrigiu. Um momentinho, irmão. 3. Microfone 3, alguém? 4. 5. Pois não, irmão. Correção no nome do pastor João Brito da Costa Nogueira. Tá? João Nogueira Brito. Ok. Só correção. Eu vou chamar pela última vez os números dos microfones, porque vejo que não há mais ninguém, mas só para garantir o direito a todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Está assim encerrado o momento das indicações. Pois não, microfone 2. Irmão presidente, pelo fato de eu ter indicado o pastor Oliveira de Araújo, eu gostaria de agradecer a indicação, mas gostaria de declinar, aceito outra indicação, mas quero apoiar o pastor Oliveira nessa proposta. Ok. Nesse momento eu vou pedir à secretaria que leia o nome dos irmãos. Microfone 3. Pastor Juarez Mendes de Freitas, eu quero declinar da indicação do meu nome, agradecendo também a função do pastor Oliveira de Araújo representar o nosso Estado. Ok. Muito bem. Ok. Eu queria que nesse momento a secretaria procedesse à leitura dos nomes indicados e à medida que essa leitura fosse sendo feita, eu convoco esses irmãos para estarem aqui à frente da plataforma para que eles sejam devidamente apresentados aos irmãos. Vanderlei Batista Marins, Oliveira de Araújo, José Carlos Torres, Nilson do Amaral Fanini, Lincoln Araújo, Aloísio Penido Berto, Heraldo Sena Campos, João Brito da Costa Nogueira, Eli Fernandes de Oliveira, Josué Melo Salgado, Luiz Roberto Silvado, José Laurindo Filho, Nancy Gonçalves Duzleck, Davi Baeta Mota, Ayrton Alexandre Pires e Jonas Edson da Silva. Os irmãos, por favor, estejam aqui à frente. Nós vamos nomeá-los mais uma vez e à medida que estivermos citando o seu nome
e a secretaria o fará pausadamente, eu pediria que o irmão levantasse a sua mão para que fosse identificado quem o irmão é e a presença do irmão nesta assembleia. O nosso regimento diz que aqueles que não estão presentes neste ato não poderão concorrer. Então eu pediria que a secretaria, à medida em que está nomeando, estivesse também um dos secretários consignando a presença desses irmãos para cumprimento do regimento. Vanderlei Batista Marins, Oliveira de Araújo, José Carlos Torres, Nilson do Amaral Fanini, Lincoln Araújo, Aloísio Penido Berto, Heraldo Sena Campos, João Brito da Costa Nogueira, Eli Fernandes de Oliveira, Josué Melo Salgado. Está ausente. Irmão pastor Josué Salgado está presente? Então esse nome terá de ser retirado da lista. Luiz Roberto Silvado, José Laurindo Filho, Pastor José Laurindo se encontra na casa? Também estaremos retirando o seu nome. Nancy Gonçalves Duzileque, Davi Baeta Mota, Ayrton Alexandre Silva Pires, desculpe. Pastor Ayrton se encontra na casa? Também estaremos retirando o seu nome. Jonas Edson da Silva. Estes são os irmãos que estão devidamente apresentados. Muito obrigado, irmãos. Podem sentar-se. Eu vou pedir ao irmão secretário-geral que nos oriente quanto àqueles que receberam um crachá especial de cor diferenciada e que não têm o livro do mensageiro para que possam votar nesta hora. Bom, presidente, nós tivemos cerca de 30 pessoas que se inscreveram com crachá diferenciado. Eles estão com crachá azul. Irmão Elton e irmão pastor Davidson vão estar com a cédula, que é uma cédula diferenciada, rubricada, para entregar, e eu gostaria que eles ficassem de pé para que pudessem receber. Crachá azul. Os irmãos que receberam um crachá azul, por gentileza, fiquem em pé e que estão presentes aqui nesse plenário, para que lhes seja entregue a cédula para votação. Permaneçam em pé até que a cédula chegue às suas mãos, por gentileza. Muito bem. Alguém que tenha o crachá azul diferenciado, que não tenha recebido a cédula, por favor, se manifeste. Nesse momento, nós vamos então pedir que os irmãos lancem o seu voto na cédula para primeiro escrutínio para presidente. Por favor, que assim o façam agora, e a comissão escrutinadora recolherá estes votos.
consulto se os irmãos já votaram. Nesse momento, enquanto há alguns poucos irmãos que ainda estão entregando os seus votos e a comissão está terminando o seu trabalho, entra em pauta a matéria a reforma do Estatuto e Regimento Interno, que será presidida pelo primeiro vice-presidente, Diácono Lincoln Araújo. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos só aguardando o recolhimento final da votação para, assim, darmos reinício à discussão da matéria que trata sobre a reforma do Estatuto, Regimento Interno e regras parlamentares da nossa Convenção. Gostaríamos de lembrar aos irmãos de que esta matéria também está tendo como suporte legal a proposta em que determina o procedimento da votação da matéria. Vou fazer mais uma vez o apelo que fiz já em outra oportunidade para que a mesa de controle de iluminação, se possível, arrefeça um pouco essa iluminação aqui à frente, porque há uma certa dificuldade de visualizar o plenário em função dessa luz muito forte aqui sobre a mesa diretora desta Assembleia. Muito obrigado, meu irmão que está cuidando dessa matéria. Meus irmãos, nós vamos convidar o Dr. Ronaldo Perilles para estar à frente para reintroduzir. Eu peço para que o irmão tome posição. E gostaríamos de lembrar apenas aos irmãos, porque já foi objeto de orientação desta mesa, de que as emendas apresentadas foram sistematizadas, elas serão a partir de agora apresentadas. Na verdade, temos algumas situações, as situações dos artigos, parágrafos, incisos e alíneas que não receberam emenda. Não será objeto, portanto, de apreciação. Há aqueles pontos da matéria que a comissão recebeu emendas e acolheu essas emendas. O entendimento da mesa é de que cabe a discussão da matéria apenas a partir da emenda, não comportando outro tipo de emenda, visto que o prazo para apresentação de emenda, conforme a determinação desta Casa, se encerrou nas sextas-feiras, às 20 horas. Vamos trabalhar, como dissemos no sábado passado, no sábado passado, com o livro do mensageiro, com a errata e com o quadro sinótico sistematizado para a recepção das emendas e pronunciamento sobre elas. Portanto, estas são as informações que cremos suficientes e pediríamos também, gostaríamos de apelar aos irmãos. A mesa sabe deste momento, conhece mais do que ninguém as suas limitações, e nós estamos apelando aos irmãos que tenham paciência, nos ajudem na condução dessa matéria tão importante. Dr. Ronaldo, por gentileza, com a palavra. Amados irmãos, estamos novamente aqui. Gostaria de, antes de começar, dar um minuto de esclarecimento, que
Irmão presidente, que se pela trata ordem. da palavra. Nós temos um pedido de ordem do pastor Mecenas e um pedido de ordem do pastor Zé Carlos. A mesa vai acatar. Pastor Mecenas, por favor. Bom, presidente, considerando que toda essa matéria tem um ponto central, que é exatamente o artigo número 21, eu gostaria de solicitar à mesa, e se o irmão achar que esse não é o momento, eu peço a sua orientação, preferência para o destaque do artigo número 21, porque este artigo é o artigo central de todo esse processo. E isto daria oportunidade ao nosso plenário, ao povo de Deus aqui reunido, de se posicionar a respeito da matéria. Então, eu queria orientação da mesa a respeito disto. Essa é uma matéria de encaminhamento, mas a mesa vai se permitir aguardar só um pouquinho e a mesa certamente estará acatando o encaminhamento. Pastor Zé Carlos Torres. Irmão presidente, eu quero dizer a esse plenário e à mesa que eu sempre me posicionei favorável a mudanças na Convenção Batista Carioca. E acho que nós não podemos simplesmente mudar. É uma Nós questão devemos de estar ordem. constantemente Carlos Torres, mudando. Irmão presidente. O irmão tem alguma questão de ordem para colocar? Tenho, estou argumentando para colocar. Pois não. Permita-me argumentar, por favor. Quero dizer também, irmão presidente, que quando a gente vai fazer o debate de uma matéria como essa, primeiramente a gente deve saber o que é que a gente está votando integralmente, sistemicamente. Irmão presidente, como é que nós vamos tratar do como sem tratar do quê? Seria mais ou menos como eu querer comprar uma casa, sei nem onde é, e dizer antes que vou pintar 5 quartos. Eu não sei se vou comprar uma casa de 5 quartos. Pastor José Nós Carlos estamos Torres, regimentando qual o a que não questão de decidimos. ordem A que o irmão questão de tem ordem. para colocar? Eu Por gentileza. solicito, irmão presidente, já Pois que não. tenho a impressão que a mesa indeferiria o meu pedido, eu quero solicitar que a comissão jurídica seja consultada sobre a impropriedade de nós estarmos disciplinando algo que não decidimos preliminarmente. Se nós não decidimos qual será a reforma, como vamos discipliná-la? Essa reforma não foi decidida por esse plenário e nós estamos tratando de estatuí-la e regimentá-la. Então, irmão presidente, eu solicito que a comissão jurídica se pronuncie sobre a propriedade de primeiro nós definirmos o que queremos para depois disciplinarmos o que nós tivermos decidido. É a solicitação que eu faço à mesa. Muito bem, meus irmãos, há um pedido de preferência por uma matéria e há um pedido de informação do pastor José Carlos Torres. O entendimento da mesa é que essa matéria tramitou em todos os níveis, quer interno, quer externo da denominação, no sentido de esclarecimento e de ajuda e de emendas durante cerca de 6 meses. É possível que alguns irmãos não foram alcançados por essa informação, mas, na verdade, em termos à luz do Estatuto e do Regimento, essa matéria cumpriu todas as etapas. A mesa entende assim e entende também de que a proposta é uma proposta una. Ela, em função de uma situação ou de outra, poderá, inclusive, levar ao plenário a um engessamento de decisão. O nosso espírito é um espírito democrático, um espírito aberto e o entendimento da mesa é nessa direção. Contudo, nada temos em consultar a comissão jurídica no sentido do andamento da discussão da matéria quanto à questão levantada pelo pastor José Carlos Torres. Eu gostaria, portanto, que a Comissão de Assessoria Jurídica se manifestasse sobre a legalidade dessa matéria e se ela cumpriu todos os trâmites estatutários e regimentais. Irmão presidente, eu não estou arguindo legalidade ou ilegalidade simplesmente. Estou arguindo o fato de nós laborarmos em estatuto e regimento sem termos decidido, sem termos uma visão sistêmica integrada do que seja essa reforma. E dizer, irmão presidente, que isso tramitou por toda a denominação, eu que participo inclusive do conselho,
Posso dizer outra coisa. Posso dizer, inclusive, que fiz uma proposta para que essa matéria fosse colocada na internet para discussão de toda a denominação e não fui atendido. Posso dizer que Pastor Zé Carlos Torres, o irmão a convocação de um agora congresso fora de ordem. aberto, Eu peço ao irmão também não que aconteceu. conclua a sua palavra, por gentileza. Então está concluído. Pastor José Vieira Rocha. Eu solicito microfone que a 2. comissão se pronuncie sobre... Pastor José Vieira Rocha, microfone 2. Senhor presidente, um requerimento. Pastor José Vieira Rocha, microfone 2, por gentileza. Irmão presidente, eu peço só um instantezinho de paciência do irmão para que eu possa elaborar o requerimento que quero fazer. Elaborar aqui com os irmãos, naturalmente. Eu penso, meu irmão presidente e demais irmãos convencionais, que a proposta que vem de reforma da nossa estrutura denominacional, trazida a esse plenário com a aprovação do Conselho, plenamente aprovado, eu gostaria de fazer um requerimento, irmão presidente, no sentido de preservar o direito desse plenário de decidir sobre essa reforma pelo voto, antes de que essas emendas chegassem a plenário. Nosso regimento parlamentar dá à mesa o direito de nomear 2 pessoas para falar contra ou a favor da reforma e, ao depois, submeter ao plenário para votação. O meu requerimento, irmão presidente, é de que a mesa fizesse um plebiscito, agora, se possível, para que esse plenário se manifeste preliminarmente se ele se julga em condições de votar essa reforma. Eu não quero entrar no mérito, tenho a minha posição pessoal, mas não é o momento de entrar no mérito da questão da reforma. Eu só gostaria que fosse preservado o direito a esse plenário de dizer sim ou de dizer não a essa reforma. E à medida em que nós tivéssemos decidido que a reforma será feita, aí as emendas teriam lugar. Nós queremos a reforma ou não queremos a reforma? Como já disse, não é minha intenção nesse momento pronunciar-me quanto ao mérito, conquanto eu tenha a minha posição sobre o mérito dessa reforma. Irmão presidente, eu requeiro que esse plenário se manifeste por um plebiscito, se ele se julga em condições de votar essa reforma. Me permita, irmão presidente... Pois não. No uso da atribuição da mesa, nós estamos recepcionando essa proposta. Há apoio a essa proposta? Apoiado. Bem, passa a ser, como é matéria de caminhamento, nós vamos imediatamente votar a proposta pastor José Vieira Rocha, que pede a este plenário, pelo sim e pelo não, que nós possamos ou não votar, apreciar nesta sessão, esta reforma de gestão da nossa convenção. Eu peço então aos irmãos escrutinadores para tomarem as suas posições da comissão local. Comissão local, por gentileza, para fazer o cômputo dos votos deste encaminhamento. A comissão disponível que possa nos ajudar a ajudar a mesa. Eu peço à comissão escrutinadora que nos ajude também neste mistério. Por gentileza, a comissão escrutinadora que estiver presente no eu posso nomear pastor a mesa. Nós vamos nomear pastor Edgar Barreto, por gentileza. Rapidinho. Para o pastor Enilde Júnior, pastor Lourenço Rega Fabiano, pastor Geraldo Sobrinho, pastor Veloso, nós estamos em processo preparatório de votação. Pastor Mecenas, um minutinho. Pastor Fernando Fernandes,
irmão Valdemir Arcanjo, pastor Abraão, por gentileza, pastor Abraão. Pastor Abraão da Bahia, que militou muito tempo conosco na Igreja Batista da Capunga, por gentileza, pastor Abraão, também aqui compondo a comissão. Exato. Pastor Estélio Regis está impedido por ter participado da proposta. Pastor Godoy, secretário-geral do Campo Fluminense. Diácono Luiz Araújo, São Paulo. Vou explicar. Muito bem, meus irmãos, temos já a comissão, nós vamos agora dar uma palavra de orientação. A mesa, pastor Miquel está no microfone 2. Nós vamos dar uma explicação do que é que nós estamos votando, para que esse plenário, amadurecido e esclarecido como é, possa apenas alcançar o detalhe da proposta. Pastor Miquel. Irmão presidente, eu não sei se eu estou conseguindo alcançar. E se eu desaprendi com o tempo, pode ter acontecido. Nós vamos votar se queremos ou não queremos discutir uma matéria que nem sabemos qual é. Porque, na verdade, o fato de estar no livro não significa que o plenário aqui sabe o que é que está votando. Eu tenho a impressão que nós não temos nenhuma proposta de nada e nós não estamos sabendo o que é. Eu gostaria de saber que reforma é essa. Se dissesse pelo menos o artigo principal, como foi citado pelo Mecenas, e nós tivéssemos esse artigo, aí nós poderíamos deduzir, isso aí eu quero, isso aí eu não quero votar ou discutir. Mas nós não temos nenhuma informação, nem do relator, que nem conseguiu terminar o preâmbulo dele. Daremos agora, atendendo ao pastor Miquel, e clemos ao plenário. A proposta, pastor José Vieira Rocha, traz para este plenário a decisão final da apreciação da matéria a partir das emendas apresentadas. Irmão presidente, nós estamos votando ainda essa condição de termos como plenário autorizando para que essa matéria seja apreciada. É somente isso. Nós não estamos discutindo o mérito da proposta. Há uma proposta encaminhada legalmente, de uma forma clara, através do Conselho, conhecimento da denominação. E o que esse plenário agora vai fazer democraticamente é se manifestar se devemos apreciar esta matéria que cumpriu todos os passos. Senhor presidente, eu vou passar preferencialmente a palavra ao pastor Pascoal Piragini, que tem sido o mentor dessa proposta como presidente da nossa convenção e presidente do Conselho. Pastor Pascoal. Irmão presidente, pela ordem. Pastor Pascoal Piragini. Irmão presidente, pela ordem. Pastor Pascoal Piragini. Irmão presidente, pela ordem. Irmão presidente, pela ordem. Irmão presidente, pela ordem. Irmão presidente, pela ordem. Queridos irmãos. Pastor Pascoal Piragini com a palavra. Eu havia me inscrito, irmão presidente, agradeço a deferência. Caso passe essa proposta de julgar um mérito antes de nós trabalharmos os artigos, eu gostaria de ser de uma das pessoas que falaria a favor dessa proposta. Foi esse o meu pedido, por isso eu não gostaria de interromper os trabalhos dessa Assembleia. Vamos votar, meus irmãos. Esclarecimento, irmão presidente, é possível antes da votação? Não há, nós estamos em processo de votação. Não está em a processo mesa ainda, a mesa pede aos irmãos que tenham paciência, inclusive com a mesa, porque nós estamos em processo de votação. O plenário vai decidir esclarecimento, irmão presidente. A proposta esclarecimento não é possível um convencional. A proposta José Vieira Rocha, eu vou pedir para que o proponente faça a apresentação final da proposta. Pastor José Vieira Rocha, por gentileza.
para que nós possamos, em seguida, imediatamente, voltar à matéria. Por favor, pastor José Vieira Rocha, enuncie a proposta. Para encaminhar a votação da proposta, irmão presidente, entendendo que depois do encaminhamento da proposta, segundo a nossa praxe, não haverá outra palavra. A preocupação que eu trago é que esse plenário precisa ter respeitado o seu direito de se pronunciar se quer essa reforma ou se não quer. Então, através desse plebiscito, nós estaremos, in totum, aprovando a ideia da reforma, se votarmos favoravelmente, votarmos aquilo que o Conselho trouxe como proposta dele para cá, já aprovado no Conselho. Agora, depois, se houver emendas, que essas emendas venham depois. No meu encaminhamento, eu pediria que esse plenário se manifeste se ele está em condições de votar essa matéria ou não. É um sim ou um não. Depois a gente vê esse negócio, se vai pintar os cômodos da casa, ou se não vai pintar, de que cor que vai pintar. Mas aqui eu já estou entrando no mérito, e não é isso que eu quero fazer. Quero que esse plenário tenha o direito, eu quero ter esse direito, como mensageiro, de dizer se eu sou favorável ou se eu sou contrário a essa reforma. Pastor Orivaldo Pimentel, relator da assessoria jurídica, com a palavra. Senhor presidente, Está meio difícil aí. Senhor presidente. Bom, presidente, eu gostaria de falar, não é muito simpática esta posição da comissão, mas a proposta Vieira Rocha, ela será votada na proporção que o assunto vier à tona. Não existe esta estratégia de votação em nossos plenários e nem regimental, que o plenário se manifeste precocemente sobre se deseja ou não votar certa matéria. O plenário veio aqui, se inscreveu para votar sim ou não todas as matérias que ele aprovou no seu programa. E no seu programa constava isto. Então, entende a mesa, data vênia, do ilustre querido proponente, que esta proposta está fora de ordem. Pela ordem. Um minutinho só, Esclarecimento, irmão presidente. Com este encaminhamento dado pela assessoria jurídica, nós voltamos à parte inicial e com a palavra ao pastor Mecenas para encaminhamento da sua proposta. Eu queria esclarecimento, irmão presidente. Pastor Mecenas, por favor. Irmão nós vamos dar, presidente. pastor João, do microfone 5, nós daremos no tempo próprio, e também ao pastor Zé Carlos. Pastor Mecenas. Pela ordem. Irmão presidente. Pastor Mecenas. Querido presidente, o espírito do que o pastor Vieira Rocha colocou, que é que o plenário seja consultado sobre a matéria, na verdade será plenamente atendido quando este plenário votar o artigo 21. E na medida em que o plenário tomar plena consciência do conteúdo do artigo 21, o plenário vai entender o cerne, o coração da proposta. Por isso eu solicito à mesa que seja dado preferência ao artigo 21, usando o critério do que o regimento interno nosso e as nossas regras parlamentares permitem, que 2 oradores falem a favor da matéria e 2 oradores falem contrariamente à matéria e imediatamente o plenário se posicione através do voto. Apoio a essa proposta. Pela ordem. Apoio a essa proposta. Pela ordem, irmão presidente. Nós passamos, microfone. em função da proposta José Vieira Rocha, no entendimento da assessoria jurídica, está fora de ordem, nós vamos trabalhar.